Olá, meus amores do primeiro ano. E aí, tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? Essa coisa do coronavírus está mudando a rotina da gente e fazendo com que a gente tenha que ter outras formas e outras maneiras de não deixar o conteúdo para trás. Então essa é a ideia desse vídeo. A gente já vem mandando atividades pelo Zap e aí eu vou gravar alguns vídeos para vocês, pelo menos fazendo a introdução, um breve comentário sobre um assunto ou outro, para que a gente não deixe a peteca cair, como diz o ditado. Um ditado bem antigo, né? Mas deixa para lá. A ideia é que a gente continue com os nossos conteúdos, né? E então eu vou ficar com vocês também com filosofia, geografia e filosofia. E filosofia a gente vai começar do zero. Eu imagino que vocês não tiveram nenhuma aula sobre essa matéria, mesmo porque a gente estava com aquelas indefinições de professor. Então a gente vai começar falando um pouquinho da origem da filosofia. Filosofia que é considerada por muitos a mãe da ciência. E como diz um grande filósofo brasileiro da atualidade, chamado Mário Sérgio Cortella, ele diz assim: pensar faz bem, então vamos pensar um pouco. Vamos lá. A filosofia ela vai surgir na Grécia, né? Mas por que na Grécia? Então a gente escolheu aqui e elegeu, vamos dizer assim, 3 aspectos importantes que vão direcionar a filosofia para que ela surja, para que ela aconteça ali na Grécia. A primeira delas é que a civilização grega, que é uma civilização muito antiga também, contemporânea aí, contemporânea dos egípcios, da Mesopotâmia, né, essa galera toda, ela já na sua formação, ela tem uma formação plural, ou seja, uma formação de 3 povos, 3 etnias: o jônico, o eólico e o dório, né? Jônicos, eólios e dórios vão formar aí esse povo aí, essa sociedade que vai ser unida por um idioma. E uma coisa que vai unir também esses 3 é a questão da religião, da mitologia grega, muito presente. A gente lembra, quando a gente fala em Grécia, a gente lembra logo da mitologia. Aquela série de narrativas que vão explicar como as coisas surgiram, como o mundo foi formado, né? Os deuses, as suas personalidades, cada um deus com as suas manias e os seus desejos, né? Tendo Zeus como o deus maior e tal. Então a mitologia grega é muito interessante, muito complexa. A gente vai olhar para ela também em falando de filosofia, e surge a partir daí também. Um outro aspecto interessante está aqui no livrinho da gente. Os gregos eram estimulados a pensar por si mesmos, né? Como é que a gente vai entender isso? Quando a gente olha para os aspectos geográficos da civilização grega, a gente vai perceber que é muito diferente de outros povos e civilizações da antiguidade, né? Então o Egito está lá, tem o rio Nilo e a civilização surge em torno do Nilo, né? A Mesopotâmia tem o rio Tigre e Eufrates, e Mesopotâmia surge entre os rios, né? Essa civilização aí, e com vários impérios babilônicos, persas, os medos, enfim, os acadianos. Quando a gente olha para um mapa e vê a civilização grega, a gente vai perceber que a sua geografia é uma geografia muito dispersa. Tem presença de ilhas, tem península, o mar está muito presente também ali, a própria formação, não tem muitas planícies abertas, não é como o rio Nilo, que tem um vale e se estende por todo o percurso do rio Nilo. Então essa formação geográfica fez com que surgisse aí cidades independentes, um pouco separadas geograficamente, uma ilha
noutra ilha, um na península, outro na chamada Grécia Magna, mais próxima do continente. E essa diversidade, as cidades tornam-se cidades-estados, cidades independentes. E, em se tornando cidades independentes, elas tinham que se organizar. Então a gente vai ver na civilização grega um poder muito mais descentralizado, diferente de um império como o babilônico, quando você tem a figura de Nabucodonosor, um cara que decide todo o esquema político, né, os persas, como é que vai ser Ciro e os olhos do rei. Então todas as questões de coordenação política, de organização, parte de um cara só, no império. Na Grécia não. As cidades-estados são independentes. Elas têm uma ajuda mútua diante do inimigo em comum, mas cada um tem que pensar por si mesmo. Então, essa característica é uma característica interessante, porque as decisões são tomadas em praça pública. Os problemas da cidade têm que ser pensados por um grupo ali. Enquanto no Império não, quem decide tudo é o rei. O que o rei manda, pronto, a gente faz. Não tem a preocupação de saber se vai dar certo ou não, de pensar, não. Então essa é uma característica também importante, né? A capacidade e a característica de pensar por si mesmo, resolver os seus problemas criativamente, né? Pensando em como fazer. E uma outra característica e os gregos, dentro desse contexto, gostavam da discussão. Gostavam do debate, gostavam de polemizar. O gosto pelo debate fazia parte da constituição do povo grego. Um povo que se unia nas guerras por um inimigo comum, mas que gostava dessa disputa de ideias em praça pública. Não, eu penso assim, eu acho que é aquilo. Cada um que chegava com uma opinião sobre um determinado tema. Não é à toa que em Atenas a democracia surge em consequência desse modo de viver, dessa estrutura que era debater, que era conversar, que era trocar essas ideias e tal. Então a filosofia, na verdade, ela vai ser o resultado, a confluência dessa interação desses povos tão diferentes que compõem a civilização grega e dessa capacidade de reflexão. Então vai ser um ambiente propício a um desenvolvimento intelectual. Que interessante, não é? Que interessante. E aí a gente vai ver que a filosofia surge, tinha que ser na Grécia, né? Tinha que ser com o grego, tinha que ser com esse cara que gostava de polemizar, de perguntar, de saber. E como é que é? Esse nome filosofia, claro que não foi dado por eles, né? Mas só para a gente incorporar a nossa introdução, o termo filosofia é uma junção de duas expressões de palavras gregas, né? Philos, que significa amigo, amante, e sofia, que significa sabedoria. Então, filosofia se refere àquele cara que é amante da sabedoria, que é amigo da sabedoria, que busca a sabedoria. É aquele cara que não sabe e que está no caminho de buscar o saber, querer conhecer. Isso é próprio inerente ao povo grego nessa época da Grécia Antiga. A busca pelo saber. E uma busca pelo saber muito interessante. Uma busca pelo saber racional. É o que a gente vai perceber que esses caras, os primeiros filósofos, começam a se distanciar de uma explicação mitológica. A mitologia já fazia parte. Então, a presença dos deuses, o caos, Zeus, o universo, a formação, cada elemento da natureza também tem um deus, né, que representa. E, então, se cai um raio, se aparece um raio, é porque Zeus, que é o deus dos raios, ele está furioso. Então, esses caras começam a se distanciar desse tipo de explicação. Não, peraí, um raio cai só porque Zeus está furioso, está contente ou não está. Não. E esses primeiros filósofos começam a buscar entender os fenômenos naturais, né? Buscar conceituar e buscar uma razão para explicar a natureza. Então esse é, vamos dizer assim, o tema principal dessa primeira
reunião de caras querendo pensar de forma diferente. Esses caras passam a ser chamados, claro que depois, os pré-socráticos, os filósofos que antecederam a figura de Sócrates, que foi também um filósofo. Sócrates vai trazer uma mudança na maneira de pensar, no assunto do pensar. Antes de Sócrates, todos eles, né, passaram ou tiveram as suas teorias baseadas na tentativa de explicar a natureza, o porquê, como é, o que acontecia, né, diversas formas. Então, a nossa pequena introdução vai até aí, porque na sequência eu vou pedir uma atividade que tem tudo a ver com os pré-socráticos para que vocês pesquisem e a gente vai voltar a falar deles, né, de cada um deles, das suas teorias, Tales de Mileto, Pitágoras. Mas aí eu vou deixar para a atividade, para que vocês conheçam um pouquinho deles e eu posso estar dando um reforço depois. E a gente vai dar sequência, né? Vamos conhecer depois os filósofos que vão fazer parte de uma outra escola, outra linha de pensamento a partir de Sócrates. Ok, meus amores? Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais e fiquem em casa, não saiam.